Fala pessoal, a gente está aqui hoje em mais um Ascencast, naquele nosso escopo de sempre educar, tirar essa nebulosidade do mercado cripto, sempre trazendo conceitos de economia, tecnologia, mercado financeiro, além de, é claro, sobre propriamente os ativos digitais propriamente ditos. Enfim, a gente está aqui em mais um episódio. Se você não conhece a gente da Sem Cripto, nós somos uma empresa de educação e consultoria em ativos digitais. Qualquer coisa, dá uma olhada aí no nosso site. E se não acompanha a gente no YouTube, segue aí, deixa o like. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é importante de fato. Qualquer sugestão, crítica, comentário, só deixar também nos comentários. E hoje a gente está com um convidado especial para falar de um tema diferente que, sinceramente, eu não tenho muito conhecimento sobre e vou aprender também. Isso vai ser bacana. E é o Márcio. Fala aí, meu cara. Fala Como aí, é que você irmão, tá? como é que você tá? Beleza, né? Só na paz. O Márcio eu já conheço tem um tempo e eu convidei ele justamente porque ele tem esse conhecimento diferente de uma área assim, específica do mercado cripto. Então, Márcio, se apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece, e bora começar aí. Bora lá. Prazer, meu nome é Márcio Naves. Hoje eu diria que eu sou o CEO e founder do Breath ID, que é uma prova de humanidade na era da IA. Então, basicamente é isso. Sou um cara extremamente curioso e gosto de complementar com as minhas loucuras aí, com os meus devaneios. Sempre interligando os pontos, né? A Exato. gente troca ideia, a gente é curioso de forma parecida, a gente gosta de aprender sobre várias coisas diferentes. Eu vejo que tu traz várias ideias fora, assim, do que tu trabalha, né? E, tipo, filosofia, neurociência, isso é bacana. Mas, enfim, eu queria saber, antes da gente entrar em mercado cripto, no que tu faz propriamente dito, pra gente aprender também junto aqui, né? Eu e o pessoal que tá assistindo. Mas como que tu entrou no mercado cripto? Como tu foi apresentado ao Bitcoin? Enfim. Cara, minha história com o Bitcoin ela é bem interessante, assim, porque eu, lá em meados de 2001, ou 2011, 2012, eu acessava muito a internet, né? Então, pô, vi crescer tudo ali, acessava Wikileaks, todas essas coisas. E aí teve uma época que eu cheguei nos meus pais e falei, compra isso aqui que a gente vai ficar muito rico. E eu tava falando de Bitcoin. E Pra isso ser, 2012 já? sim, pra ser mais Caramba. preciso, era tipo, acho que era mineradora, 2012, 2013, não lembro. E eu falei pros meus pais, falei, compra isso aqui que a gente vai ficar muito rico. Só que eu não sabia explicar pra eles o porquê. E aí a galera falou, pô, mano, você tá viajando, isso aí é golpe, moleque, não sei o quê. Assim, pra quem não sabe, eu venho de uma família bem humilde. Meu pai foi GCM, minha mãe dona de casa. E não tinha conhecimento, né, e tal. Não tinha muita habilidade com informação, com internet. E eu sempre, assim, meu pai sempre fez de tudo pra eu ter ali é, computador em casa, videogame, essas coisas, porque era uma falta dele, né? Então, eu tive muito cedo computador, né, acesso à internet, e eu tava lá olhando as coisas, curiando tudo. A Deep Web a gente acessava ali só por cima, só pela curiosidade, mas as coisas piores tem mais na internet que a gente tem hoje. E foi isso. E aí eu falo que é o meu trauma, né? Que isso vem me atormentando há anos. Pô, por não ter tido essa oportunidade de ter comprado ali, eu fui levando com a barriga, assim. Eu falava, isso aí nada a ver. Então, tipo, eu não. Não, Deixei de estudar, não deixei se de. aprofundou naquela intuição que tu teve, né? De Sim, que era algo valioso, importante. Talvez até pela falta, assim, porque Bitcoin ele tem muitas questões técnicas. E é o que eu sempre falo. Não é só, por exemplo, fator tecnológico que envolve Bitcoin e fator econômico, mas ele envolve vários princípios, inclusive sociais. A forma que ele é fundamentado tecnicamente, ele ocasiona em questões sociais, em como agentes econômicos vão se envolver com aquilo ali, teoria dos jogos, enfim, é muita coisa. sim. Então é difícil uma pessoa nova que não tem, sei lá, certo entendimento sobre algumas coisas se aprofundar, né? E entender porque achou aquilo ali valioso. Eu, assim, eu não sei te explicar, se você me perguntar por quê, sei lá, era uma coisa intuitiva, então eu sempre tive essa coisa, assim, tipo, não sei, a ter uma ideia e aí aquela coisa, tipo, passa anos, acontece o que eu realmente não sei.
E aí, sei lá, eu respeitava muito meus pais e também sempre achava que meus pais tinham a razão maior, né? Minha Sim. mãe, eu acho que minha mãe foi uma das poucas pessoas, assim, que eu tinha relação que eu achava ela muito inteligente, então eu falava, pô, eu vou confiar nela, né? Então, tinha isso. E aí, cara, foi essa relação. Ahn, tive outras oportunidades também de ter voltado, né, pro esse mercado, tipo, a época que eu fui morar no Paraguai, que aí teve todo, foi bem um pouco antes do negócio da China, né, que a China baniu ali Sim, as a mineração, mineradoras, né? isso. E aí, mais uma vez, o que? Eu falei pra alguém, falei, cara, ó, isso aqui, ó, Bitcoin, mano, a gente já tava lá, né? Eu falei, e aí, esse era meu sócio, que também é meu amigo, e ele falou, ah, mano, não, nada a ver isso aí. Eu, ah, tá, amém. Fala, pô, eu, sei lá, Não se aprofundou de novo na ideia, né? sim. Então, sempre esse looping, assim, até que chegou o momento que eu falei, calma aí. Isso foi em 2024 que eu falei, não, isso aqui eu preciso me aprofundar, eu, sei lá, era também um feeling, assim, tipo, uma intuição. Eu falei, cara, eu tenho que estudar cripto. Foi aí que eu comecei a, tipo, frequentar os eventos, ler, aprender, tudo isso aí. Esse aí, então foi de fato a partir de 2024, assim, conheceu em 2012, 11 Bitcoin, quis entender o valor, mas não soube explicar intuitivamente. Depois, quando estava no Paraguai, mas no Paraguai tu ouviu falar ou tu já viu utilização ali na região de Bitcoin em si? Eu pergunto mais que eu também não tenho essa informação. Cara, assim, a gente tinha, tipo, as notícias, né? Então, a vira Notícia, mexe, né? uma coisa você via por cima, assim, e aí tem aquela lembrança, né? Fala, Sim, pô, ah, eu não vi aquela época, acho que é agora, né? Porque, pô, aquela época tava X, agora tá tanto. Você fala, pô, valorizou, né? Então, tipo, e tem um alguma coisa detalhe teve. também. Sim, teve uma alta histórica aí, não lembro, acho que foi, bateu 70 e poucos mil. Eu não sou muito bom de recordar os números, mas assim, eu cheguei no meu pai e bati no ombro dele. Eu falei, pô, tu lembra aquele dia que eu te falei que isso aqui ia deixar a gente rico e tal? Não que o Bitcoin vá deixar as pessoas ricas hoje, sabe? Sim, A gente tem que separar as coisas porque eram tempos diferentes. Mas, assim, enfim, mas naquela época, né? exato, O tanto de pessoas, famílias que mudaram absurdamente na casa até de bilhões, né? exato. E também eu vejo que é uma dificuldade, assim, não necessariamente quem encontrou o Bitcoin naquela época também sabia rodar, né? Então, tipo, Exato, pois é, às vezes eu tento sempre pensar, o copo é algo que até eu brinco. É, quando tem uma situação que parece ser ruim, eu penso. Aí, o ditado é o quê? O copo meio cheio, né? Eu falo, o copo meio cheio e ainda tem o copo. Que, tipo, tudo você tira uma coisa positiva, mas ainda você tenta e se aprofunda naquilo e tira um aprendizado. Aí, acho que todo mundo que entrou no mercado cripto há uns anos tem esse pensamento sobre Bitcoin, né? Por exemplo, eu também, quando eu comecei no mercado cripto, e sei lá, acho que tava na casa de uns 10 mil reais por aí, eu sabia que tinha que comprar, não comprei por preguiça, uhum, porque o meu negócio na época, na faculdade, era só estudar, eu não queria saber de mais nada. E aí, mas se eu tivesse parado um tempo, uma semana, seria o suficiente para comprar. Só que, beleza, teria comprado a 10, 15 mil reais, não importa. aham, Mas será que eu teria segurado até agora? Será que por eu não ter tido naquele momento essa, esse hold, né, essa captura, esse investimento, foi o que me criou, sei lá, um clique, eu, pô, perdi isso, tem alguma coisa valiosa aqui, agora que eu vou me aprofundar de fato, uhum, entende? E nisso que me transportou para trabalhar com isso hoje em dia. Aí eu tento pensar por esses ângulos diferentes. Vamos supor, talvez tu tivesse entrado ali, ganhado um dinheiro, exposição hipotética aqui sim, da minha cabeça. Ganhou uma grana, ficou, sei lá, milionário, gastou com a empresa horrível, por nenhum motivo, e foi para outra área que não é a tua agora, por exemplo, que tem a ver com cripto, entendeu? sim. Às vezes eu gosto de pensar por isso, né? Pode ser algo ilusório, pode ser, mas copo meio cheio e teu copo, saca? Aham. E- Sim, cara, eu acho que eu tenho a sensação assim de que ah, sempre tive essa ligação. E tanto é que ela voltou mais de mais 10 de uma, anos. e Exato, mais de uma vez, né? exato. Então,
E aí, como tu foi que... Aí tu entrou 2024, então. Isso. E como é que foi, assim, de forma mais específica? Tu já entrou, Hum. quis se aprofundar no estudo, né? Mas tu já entrou trabalhando, demorou um pouco. Como que Hum, foi? não. Eu sempre tive e-commerce e vendia equipamentos de som profissional. Tive escritório no Paraguai. Em 2024, 2020, perdão, eu errei ali, era 2025. Sou 25. meio ruim de data. É É, um ano, isso, pouca coisa, pelo menos. 2024 eu quebrei, né? E, e aí eu tive esse feeling assim, pô, tem que estudar cripto. E, cara, eu fui no sapatinho, tipo, sei lá, procurar saber a opinião da galera, tá, entendia, entendi que tinha muitas narrativas, e eu não sou muito fã de narrativas, então eu sempre questiono as narrativas. E, assim, foi um aglomerado de informações. Então, Pra pô, criar a tua, né? Ali, exato, do teu sim. conhecimento, de fato. Então, tipo, acho que você participar de comunidades ajuda, eles vão te dando caminhos ali, né? Mas depende do quanto você quer também. Então, tipo, É, com certeza. você assiste vídeo, tu lê, sabe? Tipo, tudo que é de informação. É, eu acho que quando a gente tá em busca, isso vai além do Bitcoin, né? Uhum. Em busca de conhecimento, de pelo menos arranhar a superfície do entendimento, se a gente só pega algo mastigado, a gente não vai ter o conhecimento ali de fato perto do entendimento, sabe? Porque, por exemplo, uma ilustração, vamos supor, você está estudando economia ou filosofia, Sim. mas você quer aprender sobre Platão ou Aristóteles. Você só lê outras pessoas que leram e estão explicando sobre Aristóteles e Platão. Você não vai buscar na fonte, não vai no núcleo. É a mesma coisa, por exemplo, até quando a gente pessoas que seguem a call, né, de influência, de compra, investe na geminha que vai fazer 100x. Por quê? Porque o cara tá falando. Aham. E você não vai procurar saber? Eu tenho isso na minha cabeça que até tem muito a ver com um dos lemas, né, do mercado, Don't Trust, Verify. Sim. Não confiar, verificar. Você tem que estudar por si. Tem que questionar tudo, meu irmão. Sacou? Uhum. Eu acho que só assim a gente fundamenta o conhecimento, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Mas, Uhum. então, foi aprendendo, estudando, e aí chegou no momento que entrou em algo relativo a trabalho. Como foi? Em que? Em qual área? Então, eu falei, eu trabalhava lá com equipamento de som, e aí uns caras roubaram minha ideia, que eu importava equipamentos usados para o Paraguai e vendia no Brasil. E aí roubaram minha ideia, eu fiquei muito puto. Aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou fazer esses caras trabalharem para mim. E aí eu pensei, como é que eu faço isso? Tá, vou criar um marketplace. E aí os caras, tipo, eles anunciavam no LX, no Mercado Livre. Eu falei, tá, eu crio um marketplace só de áudio. Eles vão ter que anunciar, eles vão vender na minha plataforma e eles vão ganhar, eles vão me pagar, né? Sim, Só que aí eu entendi que marketplace estava muito defasado, era uma coisa da década de 90, 98 ali. Eu falei, cara, isso tá, sei lá, é, passado já, pô. Não tô dizendo que marketplace não dá certo, não é isso. Mas é uma ideia que já tem uns anos aí. Eu falei, o que que é equivalente agora, no ano que a gente tá, que... ah, pode ser disruptivo de alguma forma. exato, que nem foi o marketplace. E aí foi onde entrou a RWA. E aí juntou cripto, RWA, Bitcoin. Assim, eu nunca fui maximalista, sabe? Eu sou um cara que eu tenho a mente muito aberta. Então, coisas muito assim, que é só um lado, é só uma coisa, eu não consigo. Eu É, quero. eu diria que qualquer extremismo é burro em qualquer coisa, sabe? Sim, Que então. aí você se cega, você Exato. se cega. E Você vai aí, pela emoção e não pela razão. sim, e aí é o que a galera entra nas narrativas que eu falei que eu não sigo nenhuma, eu questiono todas. Então você fica enviesado. Você, por exemplo, sei lá, tem o fulano ali que ele fala que ele nunca mais vai vender Bitcoin e agora ele tá vendendo, sabe? Ele fala que venda um rim, mas não vende o seu Bitcoin e a empresa dele tá vendendo. Então, assim, eu não me aproprio de narrativas, eu não faço nada disso. E aí o RWA entrou nisso, eu comecei a estudar RWA. ahn, E, cara, daí que surgiu o meu projeto, assim, tipo, tava sempre estudando sobre coisas relacionadas com blockchain, cripto, e um dia eu tava lendo ali
paper da World ID, né? Que a galera falava que ia roubar a alma, eu achava isso incrível. Eu falei, caralho, a curva de tecnologia disso, velho, pra fazer alguma coisa, tipo, pra te clonar, tá ligado? Tipo, mano, é impossível, sabe? É, você vai morrer e ainda não fizeram um clone de você. Então, tipo, enfim. Então, mas a galera é cismada e tal, mas tudo bem, respeito. E aí, lendo o paper, o white paper ali da World ID, eu tinha um link, né, de um paper do Vitalik. E aí, ali no paper do Vitalik, ele falava sobre identidade descentralizada. Então, a gente tem algumas soluções disso. Só que lá no paper dele ele dizia que não existia nenhuma que resolvia o problema de fato. E aí eu lendo aquilo ali, eu tive um insight. Eu falei, pô, na minha visão, a maior prova de humanidade que a gente tem é a respiração. Então, por exemplo, eu sempre vou, quando eu vou fazer um pitch, vou vender minha ideia para alguém, eu falo, qual que é a única coisa que te mantém vivo agora? Aí o pessoal fala coração, cérebro, né? Fala, cara, você parar de respirar, você morre, tá ligado? Então, assim, pra mim foi muito fácil linkar uma coisa com a outra, porque também, tipo, na pandemia eu fiz vários cursos de yoga, mas só pra me aprofundar mesmo, não que eu seja professor ou algo do gênero. E na yoga a gente tem essa relação com a respiração. Então, assim, foi quase instantâneo. Eu costumo dizer que foi um momento eureka ali, né? Tu Sim, conhece a história da sim, Arquimedes? sim. Boa. Então, conta a história da Arquimedes pra galera. O povo não, acho que o povo Então, não conhece. Eu acho... é, se eu não me engano, foi sobre na bacia que ele tava, né? Uhum. De água, mas eu não lembro qual era o processo, qual foi a identificação que ele fez ali de fato. Uhum. Foi sobre a tensão superficial, alguma coisa do tipo assim? Cara, tipo assim, a galera tava roubando o rei lá, né? Aí o rei chegou e falou, pô, Arquimedes, mano, pra quem não sabe, o Arquimedes foi um grande matemático, né? E aí o galera lá dando golpe no rei, e aí o rei desesperado, pô, Arquimedes, mano, me ajuda aqui, velho, os caras tá me dando golpe aqui, velho, pô. Aí o Arquimedes lá quebrando a cabeça, velho, lá, nossa, putz, fazia cálculo, caralho. Nossa, na doideira e não conseguia a solução. Aí um dia a mulher dele falou, pô, é, vai lá tomar um banho, velho. Você tá aí igual um louco aí, vai, descansa dos estudos. Aí ele entrou na banheira, igual tu falou, subiu o volume, aí ele teve um insight. Então, assim, se você, tipo, pegar o metal do ouro, colocar na água, ele puro, ele vai ter um volume. Agora, se você pôr outro metal, vai dar diferença. Foi aí que surgiu o momento eureka, tá ligado? Então, pra mim foi a mesma coisa, foi muito intuitivo. Assim, tipo, lendo o paper ali, puf, tá ligado? E aí eu falei, cara, tá, tem isso aqui. E agora, qual que é o passo? Aí fui atrás de mentor, fui atrás da galera, tipo, o que que eu faço? Você prova a tua ideia. Passei 5 meses fazendo pesquisa, lendo artigo, caralho, fazendo pra validar minha ideia. E aí foi isso. E aí, hoje a minha ideia virou uma startup, né? E a gente tá com um progresso bem legal, hein? De voltar a isso, provas de humanidade usando blockchain e tal. Então, para quem a gente até falou da World Chain, a World Chain é a que que teve até o processo aqui recente, inclusive, São Paulo, né, que foi condenado a pagar não sei quantos milhões, 240. 240 milhões de verificação de identidade, né, ou prova de humanidade, Proof of Humanhood, Personhood. Sim. Então, o processo que tu faz é basicamente como se fosse quase uma RG, no caso Brasil, né? Só que de forma não específica a um país, mas em termos gerais de humano, né? Você é aquele ser humano, não tem a ver com um país ali. Se eu for utilizar meu RG, sei lá, na Rússia, não vai valer de nada, Sim. né? Mas então, algo que é geral, global, com infraestrutura tecnológica cripto, né? Só que dentro disso, eu imagino, com certeza absoluta, até redundante, mas com certeza que tem várias especificidades de como isso pode acontecer, né? Sim. No caso da World Chain, tu consegue explicar melhor como funcionava lá e depois fazer a relação com o teu projeto? Claro. A Word ID, ela tem ela usa a rede do Ethereum, né? Se eu não me engano. Mas usava, né? Acho que criou a rede própria agora, tanto até que eu usei o termo World Chain, que Ah, eles então, criaram. pô, eu tô por fora dessa aí, Criaram. perdão.
Então, É eles recente, é usam. Ah, recente. então é isso. Eu tem um tempo que eu não pesquiso nada. Então, eles usam a própria rede, mas quando criou ali era uma Layer 2 do Ethereum, se eu não me engano. E basicamente o que eles faziam é o que? Ele tem a Orb ali, né? A Orb é uma câmera muito boa, que ela tem uma captação muito boa da tua íris. Então, tu vai ali, registra a tua íris. Dessa íris, cria uma hash, e essa hash ela é quebrada em vários pedaços e é armazenada na blockchain. E aí, quando tu precisa, ele junta tudo e te valida ali. Pô, interessante. Sim, então, assim, é imutável, tu não consegue trocar, só que, assim, você registra uma vez ali, né? E aí, Sim. tipo, você depende do, sei lá, do teu Face ID para fazer o login. Assim, criando uma correlação até dentro do mercado cripto. Hum, Essa segmentação é quase como se fosse a geração de uma seed phrase, que são várias palavras, e aí quando você junta, você gera o todo da wallet, o backup, e aí é quase como se fosse esse Word ID, a Iris, ela cria um dado, sei lá, um dado gigante, que é segmentado em vários hashes diferentes, e aí quando junta, dá o todo. sim, Ou seja, a seed phrase dá o todo da wallet, né? aham, Que é é o par, chave privada, chave pública, sim. e os hashes dá o todo do, sei lá, dos dados inteiros que representam a tua íris. É quase como se fosse isso, talvez? Sim, bem semelhante, sim, de uma forma pra galera entender. E aí fica ali, e aí isso te valida que, assim, em tese tu é um humano único. Só que daí isso tem alguns problemas. Por exemplo, tu não, tipo, não é bem aceitável por governos, né? Tipo, a galera acha que tu quer criar Um um clone novo, ali. tipo, você tá invadindo a segurança daquele país. Tanto é que foi o que aconteceu aqui no Brasil e, E em vários países, né? sim, Vários países. e os caras só estavam distribuindo airdrop. Inclusive eu tava lá na audiência, lá no negócio, lá na conferência, Pô, esqueci o nome. interessante. A gente participou lá. E assim, a galera tipo, não buscou saber como é que era o projeto, ninguém entendia de airdrop. Cara, as pessoas que foram convidadas lá tiveram que dar uma masterclass ao vivo ali na hora da audiência ali. Então, o pessoal totalmente despreparado. Mas então, só para fechar sobre a WorldChain, entra Tá. no teu protocolo. É algo até que, assim, até o pessoal do mercado cripto também fala, Hum, mas tecnicamente falando, pela tua já experiência nessa parte de prova de humanidade, ok. era algo que era funcional e tecnicamente, pelo menos dentro dos parâmetros gerais, algo seguro. Os dados, né, em si. Com certeza, muito mais do que você ter um CPF, um RG. Você consegue, qualquer site entra ali, onde você coloca os seus dados, é uma pessoa, né, um hacker, e pega teus dados. Então, era basicamente algo dentro dos parâmetros seguro, e não algo que todo mundo fala como arriscadíssimo nesse sentido, né? Exato, é uma tecnologia muito segura, não tem esse pavor, não é gravado nada sobre quem você não tem nenhuma ligação sobre quem você é. É, é uma coisa assim extremamente precisa, tipo 99,7%, se não me engano, de Precisão. precisão da íris. É, na minha visão, assim, a única coisa é que, tipo, não é, sei lá, muito. Você tem que ir numa loja, você tem que ir num lugar que tenha orb, né? Você não... Sim, não é algo fácil de ser executado, né? Exato. É, mas se parar pra pensar, assim, eu tentando entender pelos Hum, meus próprios conceitos, né? sim, Minhas próprias informações, assim, que eu tenho construídas. Se você tem, por exemplo, você vai criar uma wallet, você gera ali a aleatoriedade, né? A sim, aleatoriedade vai fundamentar os dados que vão criar a sua wallet, o seu par ali. sim. Então a Iris nada mais seria que como se fosse essa fundamentação de dados, só que é de forma única, é um link único ali. É quase como se você gerasse a mesma aleatoriedade para gerar Uma entropia. a entropia, entendeu? Sim. Eu acho que é quase como se fosse isso. Não tem como ter um link ali de, sei lá, algum registro biológico, alguma coisa do tipo, né? É puramente dados, bits, né? Exato, sim. É, parando para pensar, eu até tinha um certo desconhecimento, eu diria, né? Mas parando para pensar, tem um sentido.
E na minha cabeça tem certa funcionalidade, mas eu acho que é como tu disse, né? O problema principal é esse. Como é você fazer isso para fazer acontecer esse processo para várias pessoas, né? Porque, Uhum. por exemplo, uma coisa é você fazer num dispositivo deles, outra coisa é se eles colocassem algo para você fazer pelo seu próprio celular, que aí no celular pode ter, sei lá, ali um backdoor ou alguma coisa que a outra pessoa utiliza a tecnologia base de pegar a configuração de íris para utilizar para outros fins, saca? Aí eu Sim. acho que esse talvez seja um dos maiores problemas, justamente a forma que é captado, né, a íris. E aí talvez entre na tua ideia, na tua solução. É, exato. Outro ponto, assim, que se você for ver, é que ali o Sam Altman é dinheiro infinito, que a galera fala, né? Mas, assim, se você for ver a solução dele é, tipo, ela gastou quase 240 milhões de dólares e conseguiu verificar 18 milhões de dólares e, assim, tá ali a rede, não tem muita usabilidade. Esses dias eu conversei com uma menina que trabalhou na WorldAG, agora ela tá na Stella, e ela fala que, assim, o jeito, tipo, de entregar isso pro público não foi muito Acertado, né? Ali. exato. Não tem uma. Então, é, Eu acho que também eles não contavam, assim, talvez até contasse com a questão do público, e aí o entrave, passar pelo entrave seria justamente o airdrop, né? Das coins, beleza. Mas sim, eu acho que eles não pensaram muito bem no entrave regulatório de governos. Sei lá, no pensamento do burocrata lá. aham, Tem um agente aqui que quer concorrer comigo em poder sim. de É, manipulação, sei lá. às vezes você tá invadindo a soberania de um país, né? Mesmo, não que seja a intenção, mas acho que é o que eles vão entender, né? É, Então é bem, assim, é invasivo de várias formas, não só tipo, pra gente mesmo como usuário. mas assim, até em termos mais de especulação mesmo, mas não sobre o valor da criptomoeda em si, mas sobre a questão de resiliência dessa ideia da World ID. Tu acha que ainda tem algo para rolar? Tu acha que ainda tem possibilidade disso escalar de alguma forma, acontecer? Tu acha que o pessoal de lá, por exemplo, São Altman, enfim, whatever, eles vão persistir nessa ideia? Ou tu acha que tem. Tudo bem que é impossível a gente ter certeza. A questão não é essa, a questão é mais em termos de probabilidade. Tu acha que é mais provável que isso não vingue e eles mudem, ali, pivotem pra outra coisa? O que tu acha? Hum. Olha, eu acredito que eles possam simplificar isso, né? Otimizar o processo, né? Exato. Então pode ser que no futuro ali, que era Orb, possa ser no celular, não sei, mas aí você vai depender de uma curva tecnológica para que a câmera do celular consiga ter a mesma precisão da Orb, né? Sim. Pode ser, assim, acho que minha visão seria isso. Ou então um dispositivo menor, né? Talvez. Algo itinerante, ao invés de ficar parado num local, sei lá, numa cidade, ficar rodando com um grupo. Não sei. Sim. Quase como Ah, se fosse um mapeamento, só que ao invés de ruas e cidades, de potenciais pessoas que querem fazer a sua verificação, né? sim. Mas, enfim, agora entrando nessa tua ideia que a gente já conversou trocentas vezes, mas a gente nunca conversou de forma aprofundada sobre isso aí, esse teu Uhum. projeto. Conta como é que funciona, se tá já tá em fase inicial, se tem alguma rede, enfim, conta se tiver de informação possível, né, também de passar. Tá. Então, surgiu da ideia que eu te falei lá do Vitalik ali, né, do paper dele. E aí eu passei por todo esse processo de validação, de ler e falar, pô, será que eu... Até pouco tempo eu era louco, né? Aí teve o lançamento ali do Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, que hoje eles estão atrás exatamente de provas de humanidade. Então, quando saiu aquilo, eu falei, ufa, eu não era louco, né? Então, tipo assim, que eu Mas, tava criando ali tinha sentido, né? Então, cara, basicamente é o que eu tinha falado ali. Na minha visão, por exemplo, uma das coisas ali que a WorldID ela não consegue fazer é tipo assim, ela não consegue, sei lá, é, alguém pode comprar, sei lá, tipo o login da tua WorldID
e se passar por tipo, não viajei. É, vamos lá. Meio que utilizar a verificação de prova sem ser a pessoa de fato. Meio que, N- é, sei lá, camuflar o sistema que seria de verificação. É tipo Não, isso? não, não, não dá. Eu viajei, eu pensei em uma coisa e falei outra. Na verdade, eu tava, tipo, falando assim, sei lá, o cara tá, por exemplo, aqui hoje. Quem garante pra galera que a gente tá aqui e que nós não é um deepfake, sei lá, uma IA? Ah, tudo bem, Uma tem várias. Matrix, né? Sim, tem várias situações, mas se a gente for pensar daqui, sei lá, 5 anos pra frente, não tem muita solução que resolva isso. Então, tipo, alguns problemas que tem, tipo, tem muita gente que fica tentando usar, principalmente os caras da Coreia do Sul, eles usam deepfake para fazer entrevistas no LinkedIn. E aí os entrevistadores têm que ficar pedindo pra pôr a mão na frente, assim, sabe? Porque aí bagunça o deepfake. Saquei. Então, assim, eu não enxergo a WorldAD com esses níveis de Entendi. solução. Agora entendi. Porque o Então, cara, ele tira, por exemplo, ele consegue, com a tecnologia de hoje, já consegue fazer algo que distorce ali o seu rosto, né? E uhum, poderia utilizar a íris que permanece intacta, é mais ou menos isso, né? exato. Então, tipo assim, não é uma coisa. Você teria que estar usando um aplicativo dentro da rede deles para algo. Então, assim, não foi uma coisa muito. Ela não é uma coisa que você consegue ligar com outros projetos, sabe? Sim, entendi. Então, é aí que entra a respiração, né? Então, hoje, o meu projeto, a gente faz de duas formas. A gente, sem hardware nenhum, a gente consegue validar que você é um humano e não um robô, só analisando a sua respiração e microexpressões faciais. E a gente também tem o segredo do hambúrguer de siri, que eu não posso contar, que entendeu? Que juntando tudo, a gente sabe ali que não pode. Como é que fala? Não tem um robô ali, tá ligado? Pô, eu tenho uma ideia do que é, mas se eu Ah, falar e for, não, aí aí é pô. cruel. Aí, tá vendo? Mas Aí tu vai depois que quebrar. a gente terminar isso aqui, não, Anota pior aí, que anota eu aí, vou anota anotar aqui, porque vai que capta no. Mas eu acho que eu tenho uma ideia. Pode ser que não que Tá bom. seja, mas Não, pode mas ser. legal. Agora vai ser Porque tu sabe que interessante. a gente já conversou sobre várias coisas diferentes e Hum. às vezes eu dou uma viajada e estudo umas coisas aparentemente Olha. nada a ver, né? Aham. Mas às vezes essa Linka. coisa serviu só pra eu falar isso aqui mais tarde pra ti. Amém, bora. Às É, vezes tem pode até, ser. pode ser até alguma coisa que a gente possa incluir aí, É, né? que não tinha pensado, né? Aham. Pois beleza. E aí, só concluindo, a gente. E aí, depois disso, a ideia é o quê? Desenvolver hardwares que façam captação termal. Então, por que captação termal? Como é que é treinado um deepfake hoje? A gente tem que entender como é que funciona a inteligência artificial, as LLMs. Então, vou ser bem simples aqui. Não sou especialista, eu sou curioso, igual eu falei, eu sei por cima, né? Você dá contexto para IA e ela replica aqueles contextos, faz as junções. Então, a geração de imagem, geração de vídeo foi tudo um aglomerado ali de contexto, de imagem e vídeo. E com isso, eles criam deepfakes de qualidade. Agora existe uma coisa que não tem, realmente não tem. São dados termais. Então não tem dado termal do teu rosto. Assim, não vou dizer que não tem. Não tem a nível de você conseguir treinar uma IA. Sim. Então, com isso, a gente consegue ter uma triangulação biométrica. O que que é isso? A gente pega a tua face igual o Face ID ali, a gente pega a biometria do calor da sua face, então eu junto a sua face normal do Face ID, junto com a tua face Termal. termal, que seria um Face ID termal, exato. E junto a respiração também. Então, com isso, na minha visão, eu já falei com um monte de gente e, sei Caramba, lá, achei genial. eu não sei, eu não tenho certeza, mas das pessoas que eu falei, todo mundo falou que realmente é impossível de replicar isso. É Então, porque, imagina, os caras, simples, os caras, o deepfake, a face ali superficial, né, entre aspas, modificada, mas a termal, como é que vai modificar a termal? exato. Então, e aí a gente tem a respiração também. Então ele teria É uma que. triangulação ali de vários fatores, e aí eu imagino que cria como se fosse um grau
ali de probabilidade e assertividade. Aí se estiver abaixo desse nível assertivo, sei lá, 99%, aí cai como se não fosse. Ou nível, sei lá, suspeito de não ser. Algo nesse sentido, talvez. Também, eu acredito que assim, é muito difícil de replicar, tá entendendo? Então assim, já é difícil para IA replicar um deepfake assim, ah, com, com as coisas que tem alguns macetes, né, que a LLM gera, é como se fossem uns vícios, né? Isso é tipo, todo vídeo que é criado, ele não, que eu falei que é o segredo do hambúrguer de Siri, então ela tem uns vícios. E aí, isso normal, né? Então a gente adicionando essa camada térmica, fica, tipo, realmente impossível. Porque se a gente for parar pra pensar, até falando, assim, eu também sou só um curioso, Claro. mas se a gente for falar em termos de como foi treinado o LLM e como ele atua. Uhum. Ele vai atuar em forma de dados que ele pegou, sei lá, internet principalmente, né? E a partir desses dados e com os inputs de contextuais ali, ele vai criando sequências lógicas de palavras ou outputs, resultados, do que é mais eficiente possível, segundo a parametrização lá que ele cria. Só que aí vai, a partir do feedback, ele vai refinando cada vez de forma cada vez mais assertiva, né? Só Uhum. que o ponto disso aí é o quê? Ele precisa dos dados. Só que se não tem dado termal das pessoas, como é que ele vai ser treinado, né? Esse Exato. é o ponto, eu diria, né? Sim. Principal. Então aí, tipo, você não tem dado pra você treinar, como é que tu vai burlar o sistema? Mas, ó, imagina, assim, Hum. não tem os dados agora, mas vamos supor, tudo bem que futuro, né? Difícil imaginar, mas imagina, por exemplo, a China, eu não sei se eles, nas grandes cidades, eles têm essas câmeras termais, mas vamos supor que eles consigam colocar essas câmeras termais lá. E aí eles conseguem ter acesso a vários dados de faces termais, né? Nem sei se esse termo existe, mas é um termo compreensível, eu diria. Eles têm acesso a essas faces termais e eles têm esses dados. Eles conseguiriam treinar para camuflar uma possível verificação que precisa dessa face termal, ou esse tripé, essa triangulação, conseguiria quebrar, talvez, pela parte de respiração. Acho que é aí que quebra, né? Que mesmo se vier a ter, a respiração ainda continua sendo a ponta final, não é isso? Exato. Então, assim, na minha visão, eles teriam que ter, tipo, uma câmera termal assim na sua cara, tá ligado? Tipo, bem próxima Entendi. pra Ah, você. saquei. Porque a gente Saquei, tem saquei. uma biometria termal do rosto também. Então, por exemplo, tem um projeto de um menino que ele é brilhante, que chama Alterme, Belu é gigante. Tá criando a Bidu, o menino é bom. Que ele reconhecia autismo por esses mapas termais do rosto. Então a gente também tem uma biometria térmica do rosto e ela é única de todo mundo, porque o Saquei. que que acontece? A gente tem as veias, o jeito que o sangue passa no rosto, Sim, vai passar de forma diferente, né? Até batimento cardíaco. tudo. E isso torna único também. Então quando a gente linka isso junto com o teu rosto normal, sem ser térmico, mano, Sim. tipo, quem vai replicar isso, sabe? Ah, mas agora eu acho que esse ponto aí que tu falou, até linkando de novo, sou curioso, mas Claro. é conhecimento assim que eu tenho um pouco, talvez, Sim. diria, que é física no caso. Aí eu entrei nessa minha suposição, Hum. mas essa fala que tu falou já quebra total, porque imagina mesmo, sei lá, governos criando essas câmeras que filmam muitas pessoas e mesmo elas sendo termais, a distância você vai ver um calor diferente, porque o Exato. calor dissipa, né? Uhum. O calor ele é trocado com o ambiente. Se Sim. tiver mais quente fora, ele, sei lá, aquece aqui, mas se tiver mais frio, ele perde calor. O calor ele se movimenta. Não existe nem frio, né? Tipo no Call of Duty ali que você põe as câmeras termal e fica, tá ligado? Só se o governo fizesse um 1984 de Orwell Aí. e no nível fase termal e todo mundo tem que passar a cara numa câmera termal um por um.
Acho que só nesse nível. De Sim. fato, acho que só a fase termal, de fato, quebra bastante essa capacidade de corrupção. Dá pra... Porra, genial, mano. Genial. E aí, como que tá, assim, um estágio de desenvolvimento? Vocês estão já em alguma rede? Estão pensando? Vai ter cripto envolvida? Não tem cripto? Fundamentando ali, enfim. Legal. Cara, a princípio a gente pensa em usar blockchain, né, para armazenar essa biometria. Então, a gente usa Zero Knowledge Proof, que é... O que que é o Zero Knowledge Proof? Ele é uma prova sem você saber aquilo. Então, pensa uma... Você precisa identificar uma obra de arte, só que aí você só tem um buraco, assim, ó. Essa obra de arte, ela tá com um pano, e você precisa saber qual que é aquela obra de arte e quem criou aquela obra de arte. O que que é o Zero Knowledge Proof? Ele consegue descobrir, com dados criptográficos, o que é aquela obra de arte e quem criou aquela obra de arte só por um buraco, né? Sem mostrar o todo, né? Exato. Então, assim, simplificando muito, que é uma coisa extremamente complexa, eu tô tentando ser o mais curto possível. Então, assim, Eu lembro que eu, procurem, eu quem não já sabe, dei uma muito lida bom, nisso aí várias vezes, é é o bem legal. complexo mesmo. É, Mas acho que a ideia geral é isso mesmo. Você consegue verificar algo como real, sem saber verdadeiro, o sem outro lado. saber o todo. Exato. É quase como se fosse, sei lá, a capa não vê o todo ali por trás, Sim. né? Tá por trás sei lá, da arte. É tipo um buraquinho, sabe? E aí a gente. E aí, cara, com isso a gente ahn, cria essa prova e valida que você é humano, né? Essa é a tese, pode ser que a gente pivote, não sei, ainda tá Mas bem sim, recente. fazendo o link parece extremamente funcional A e faz gente sentido, né? tem 10 meses que eu tô trabalhando nisso. E agora a gente já tá em busca aí dos primeiros clientes, né? Que eu consegui arrumar uma parceria, um sócio, um co-founder, que ele já tinha uma empresa de QIC. Então a gente, os primeiros passos vão ser esses. Então, tipo, a gente vai. Primeiro validar a tese ali e depois meio que fazer um MVP de fato, né? Talvez Não, com a gente já rede. tem o MVP. Só que uma coisa que pouca gente não sabe é que a maioria dos QICs do mundo, eles conseguem ser burlados, pelo menos a parte facial, né? Com deepfakes. Então, assim, é uma informação assim, que pouca gente sabe. Eu descobri isso fazendo pesquisa do meu próprio projeto, que eu queria estudar, eu queria aprender como eram feitos os deepfakes, e aí eu fui em todo buraco que tinha, fórum, internet, Telegram, e aí eu descobri que tem todo um comércio disso, né, de ferramentas Telegram para você burlar QIC, ferramentas ali, desde o de Exchange. Então, assim, por exemplo, o pessoal acha que, meu Deus, a Exchange ali, cara, se sua senha vazou, se você usa a mesma senha, o cara consegue pegar essa senha e, tipo, o cara faz a festa, entendeu? Porque ele pega uma foto sua que tu põe ali na tua rede social, joga no robô, o robô fica lá fazendo assim, tá ligado? Tipo, Aqueles movimentos pra se fazer, né? assim, e passa, tá ligado? Aí você fala, porra, caralho, uma empresa Isso gigante. sem ser nenhuma pessoa de fato, né? Só algo virtual. Virtual, sim, Pô, virtual, loucura. exato. E é uma coisa que ninguém sabe, assim, ou pouquíssima gente sabe. Então, eu descobri isso e aí vai ser, tipo assim, o que que eu vou fazer? Eu vou falar, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o sistema de QIC que vocês estão usando e dá pra burlar. E a minha solução aqui, que é um MVP, não burla, saca? Então essa é a nossa estratégia, assim, Pô, irado. de pegar os primeiros clientes aí. Então vocês vão atrás depois disso da rede de atuação em si, Perdão. Cara, a gente tá criando na Solana, Solana, né? que eu tô com a camisetinha da Boa. Solana aqui que eu ganhei lá. É, e aí, a Solana é tipo assim, ela tem muitos benefícios, né? A Solana, ela é uma rede muito rápida, tem muita instituição grande entrando na Solana, né? Tipo, você pega, sei lá, vários bancos gigantes aí, então, O pessoal acha que é só a Ethereum, né? exato. A Canton também nova, que tem muito institucional. Uhum, Mas de fato Solana é gigante. exato. Então, aí tu ouve várias teorias, né? Então, assim, tipo, pessoal, alguns falam, a Solana vai passar Ethereum e não sei o quê. Não sei. É, Não sei. difícil de fazer essa projeção. Nem tenho conhecimento, sabe? Não, tipo,
eu sou um cara que eu diria que eu tenho bons insights, assim, então. E aí o insight que eu tive era de buildar na Solana. Pode ser que eu use outra chain também, não sei. Então, tá tudo. Sim, mas Mas de a começo, princípio pelo menos, né? tá na Solana. E assim, até sobre a rede em específico, como é que é sei lá, o apoio da, das comunidades em volta ali da Solanas? Tem Venture Capital, parceira da rede? Como tu acha que é criar um projeto na rede? Pela tua experiência, né? Tá. Cara, a Solana ela tem o Super Team, né? O que é o Super Team? O Super Team são pessoas que fizeram algum trabalho de peso e aí eles são convidados a participar ali do Super Team. E o Super Team ele fica responsável em ajudar projetos que estão construindo na Solana. Eu sei Tem, que é global, né? O Super Team tem no Brasil, mas tem o global, né? Outros sim, sim. países. Cada país tem o seu Super Team ali, aí tu pede ajuda. E aí o mais legal é que os Super Teams eles vão te colocando em conexões, né? Então, tipo, Entendi. conseguir alguns networks, assim, network, né? Bem bons, assim, tipo, na- E tu começou sozinho esse projeto ou começou já com alguém? E outra coisa que eu até hum. perguntar, esqueci. Tem quantas pessoas já nesse projeto? Hoje, Contigo, né? cara, eu comecei sozinho, igual, tem 9 meses. E aí o que eu entendi é que assim, você ser, tipo, pra você ser um solo founder, né? Um cara buildar sozinho, construir uma coisa sozinho, é desafiador e também não é muito VC friendly, né? Tipo, VC, pra quem não sabe, é Venture Capital. Venture Capital são pessoas, empresas que investem em negócio de risco, né? Então, o Venture Capital, ele não tem um olhar muito bom para solo founder. Então, eles sempre querem um cara que ele tenha um co-founder ali e tal. Eu descobri isso, né? E aí eu fui atrás de um co-founder e achei um cara muito bom, que ele é CTO, tem experiência em cripto, blockchain, já fez alguns projetos ali, né? E ele também tem essa expertise em QIC, então assim, tipo, era Pô, uniu tudo, né? exato, tipo, era pra acontecer, sabe? E aí a gente tá aí, por enquanto é só eu e ele, mas a ideia é, tipo, depois que a gente fazer alguma captação, a gente construir um time bom, porque soluções boas vêm de time bons, né? Então Sim, claro. você precisa pegar E eu ali. diria até que, assim, no teu case, já ter o pensamento global, né? De busca de time. Sim, Não pode, não, assim, não que no Brasil não tenha pessoas boas, óbvio que tem, mas não se limitar a Brasil, né? Já claro, pensar globalmente, sim. porque é um nível de projeto que é um nível aí bilionário, de bilhão, Eita, unicórnio. Pô, a quem ideia, der. assim, Bora lá. falei uma coisa massa, mas também falando de uma coisa ruim, ideias que podem valer bilhões, pô, às vezes aparecem várias, né? O negócio é você conseguir persistir naquilo, crescer naquilo, mas de fato eu vejo um potencial absurdo, porque nisso aí, no meu conhecimento, fazendo essas várias associações e perguntas, eu acho que é algo extremamente funcional, né? Agora é entender o quê? Escalabilidade, né? E os Uhum, processos tecnológicos ali, o back, por, por baixo, né? Para fundamentar, que já está sendo feito, né? Mas assim, extremamente funcional, eu diria. Potencial unicórnio BR aí. Quando for pra Dubai, quem for primeiro pra Dubai chama o outro, beleza? bora lá. Pô, cara, obrigado aí pelo reconhecimento. Assim, eu enxergo, eu sei os desafios, né? Eu tenho mentores muito, assim, incríveis, tipo, ah, os caras tipo, me dão todo apoio ali. Inclusive, foi uma das poucas pessoas que, tipo assim, não achou que eu era louco, né? Falou, pá, você vai fazer um hardware ali? Você tá maluco, velho? O VC não gosta de hardware. Pô, quer que se foda, velho. Tá resolvendo um problema gigante. Precisa. Sim, Não é aqui, tá ligado? Tipo, o VC não quer. Não, não é isso. Você tá resolvendo um problema que, mano, é preciso. A internet vai ser o novo normal, tá ligado? sim, e também tem que pensar pelo seguinte, tudo bem que
determinados processos, determinadas empresas, elas têm uma base operacional. Como tu acabou de falar, VC pode não ir por esse caminho, precisa de determinado fator que não tenha, mas pensa no sentido temporal, eu diria. Ao Uhum. longo do tempo, as empresas que estão surgindo, que vão buscar VC, elas vão pensar, pelo menos em sua maioria, vão pensar o quê? O VC não gosta disso, então não vou fazer. Então vai ser o mesmo tipo de produto ou serviço parecido e isso satura. Sim. Quando aparece um diferente, o VC mais visionário e até o nome, o processo é capital de risco. É para ser arriscado mesmo. O cara que tem um pensamento ali mais fora da curva, ele pensa, pô, é isso aqui que eu tenho que fazer, capital arriscado, porra. Então, E né, pra mim, totalmente certo esse pensamento. eu falava assim, eu ia nas palestras, né? E aí, tipo, os caras, sei lá, eu falava, tá, tipo, como é que eu abordo um VC com uma ideia extremamente, é, sei lá, tipo, não diria visionária, mas tipo assim, Potencialmente disruptiva. também, mas eu diria assim, Que ah, não consiga correlacionar com algo que já tenha, talvez. uma ideia ousada, eu diria assim, sabe? Uma ideia ousada. E assim, ao mesmo tempo, era engraçado, porque ao mesmo tempo que a galera queria uma ideia ousada, a minha experiência foi que, tipo assim, mano, é ousada demais pra nós, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mas beleza. É, e aí, assim, depois que saiu o negócio ali do Y Combinator, tipo, eu falei, pô, não tô ficando louco, né? Aí foi muito bom. Então, hum, eu ia falar uma parada e eu esqueci, deixa eu ver. Dos VCs, a forma de pensar deles. Não, caralho, puta, pa- Qualquer coisa, lembra depois. volta, Inclusive, a gente tem um projeto, assim, que também faz parte ali do ecossistema, que é um VC tokenizado, né? Boa. Então, a gente cria ali. O que que é esse VC tokenizado? Basicamente, a gente investe em startups em early stage, né? E com isso, a gente meio que cria um RWA, né? E. Meio não, né? Acho que totalmente, pô. Exato. É só uma forma talvez diferenciada, né? Uhum. Mas não deixa de ser, Sim. né? E aí, a ideia é investir em, tipo, em projetos, aí tem toda uma tese lá de projetos, e acompanhar essa startup ali até ela ir para uma rodada maior, né? Então é tipo, regar a plantinha ali. Entendi. Mas aí, assim, até para entender melhor, Tá. o VC é tokenizado, certo? Sim. O fundo que vai investir nas empresas, ele é totalmente via captação dos compradores de token e o token fazendo back ali dessa liquidez para gerar um investimento, ou tem parte de outras instituições, outras empresas que não entram no token, e aí tem a parte, vamos dizer, se fosse assim, varejo, que é o cara que compra o token e aí esse dinheiro da compra que vai fundamentar os investimentos. Assim, para resumir, que eu acho que eu me estendi muito na pergunta. Uhum. É totalmente comprador de token, o que vai gerar o dinheiro, ou também tem a parte empresa, sem o token, né, no caso. É, assim, a ideia é que todo mundo possa investir numa startup e que possa virar um unicórnio, né? Então, a princípio, a gente está escolhendo a dedos investidores que têm um potencial maior, né? Entendi. E, inclusive, tinha te feito convite para você lá, vou te apresentar a proposta. Boa. E essa galera, eles vão ter, assim, prioridade, né? Vamos pôr assim. Mas a ideia é que, assim, qualquer pessoa possa investir numa startup sem que você dependa de, tipo, fazer parte de uma venture capital, sacou? Que é algo totalmente, não totalmente, mas é muito exclusivo, né? Sim. Verdade. Mas Bem, essa ideia não é minha, eu só tô, tipo, faço parte tô ajudando em algumas coisas ali. pô, bacana, diferenciado. É. E em termos, vocês já têm a ideia do escopo da empresa investida? Exemplo, segmento, as empresas, qual segmento, qual tipo de nível ali já de escala ou maturidade da empresa?
Vocês já têm algo assim mais. Eu imagino que sim, né? Mas eu diria mais. Bem, assim, muito definido. Vocês já estão bem definidos nisso ou ainda tá construindo? Eu lembrei o que eu ia falar e eu vou linkar uma coisa na outra. O que eu ia falar é que, assim, os VCs, principalmente aqui do Brasil, todo mundo, assim, literalmente, até quem é builder, né? Todo mundo ia só pro mesmo caminho. Então, assim, o que que a galera tava criando? Eu quero fazer um agente de IA, eu quero fazer uma IA, eu quero fazer aquilo. Então, todo mundo foi pro mesmo caminho. E aí eu falei, opa, eu vou pro outro caminho aqui, vou pra onde ninguém tá indo. Então, isso eu ia linkar na outra hora ali, que foi também uns Mas insights. é bem E lembrado. aí, Até se a gente pegar, por exemplo, 2024, que teve lá o hype dos agentes de IA, tudo com IA, com envolver cripto, o tanto de coisa que caiu e o tanto de coisa, até, pareceu até com NFT, que uhum, tinha zero valor ali naquela época, pô, surgia igual, sei lá, é, vento num vendaval, era abundante sim. demais. Então eu acho que é sempre importante, assim, a gente, tipo, ver onde que todo mundo tá indo e se perguntar uma coisa que um mentor meu sempre falava, será que o mundo precisa de mais um desse? E, e aí tu faz essa pergunta e isso vai te economizar muito tempo, sabe? Porque às vezes você perde, tipo, tá construindo uma coisa ali e pode ser que ela, sei lá, Nem faça sentido aquilo e que aí tá tu perdeu construindo o só tempo, exato. pela onda, né? Querer Exato. estufar a onda. Sim. Então, é isso. E aí, tipo, voltando ali, se a gente tem uma tese, a gente busca empreendedores, founders que tenha alguns anos de expertise na área que eles estão criando. A gente tem tese de Web3, IA, talvez a gente abra para algumas outras teses ali, tipo, eu falo num todo, né? No Sim, projeto não é meu, mas eu tô sim, ali. sim, sim. Tipo, enfim. É, e aí, tipo, sei lá, a princípio é isso, assim, IA, Web3, Web3, cripto, talvez alguma coisa assim de robótica também, que tá muito em alta. algo que tenha algum link ali, né? De alguma forma com esses três. Exato, Entendi. porque Pô, são as interessante. tecnologias aí que estão, sim, disruptivas, que têm potencial grande, né, de crescimento, Sim. É uma coisa que eu ia perguntar sobre isso. Hum. Qual o nível de maturidade do projeto em si? Vocês já estão perto de fazer algo, sabe, como se fosse um lançamento ou iniciar os investimentos em si? A gente passou com um grupo de advogado bem grande aqui, que fez toda a parte de contrato nosso, né? E a ideia é fazer um lançamento, uma festa, no final do ano aí. Mas tipo, já tá tudo certo para tá criando esse primeiro. É, esse, A esse- fundamentação ali já tá. não, isso aí já tá tudo certo. Tipo, mas a gente criar esse ecossistema de parceiros, né? Então, pense o seguinte: a galera que a gente está convidando para participar são pessoas que se complementam. Então, por exemplo, você é um grande especialista de cripto, de caralho, como que é do branco? Finança, Economia. economia. Eu sempre confundo, eu sou dislexo, eu confundo economia com finança. Aí eu tava, cara, é isso. Então, tipo, ah, então, pô, tu vai conseguir ter uma leitura que às vezes complemente a avaliar alguém, sabe? Pô, En- bacana. Então a gente procura a galera que tenha expertise em áreas específicas para ajudar a ter uma régua melhor, sabe? Tipo, pô, esse projeto aqui, sabe? Sim, Então, interessante. Vamos conversar mais sobre bora, isso. Eu gostei da ideia. bora. Pô, bacana. Mano, uma coisa até que a gente tava conversando antes, né, anteriormente, e a gente tinha conversado antes de hoje também, que é a questão lá dos nootrópicos. Tu Uhum. falou, por exemplo, que tem meio disléxico. Como é que tu te ajuda isso de alguma forma? Tu usa? Caralho. A dislexia é um grande problema na minha vida, né? Eu falo que eu tenho que ficar me desculpando toda hora pra galera, mas tipo, dá esses. É como se fosse um choque na minha cabeça. É sério. Mas, assim, cara, ajuda bastante. Eu me considero um entusiasta de nootropico, inclusive eu acredito que
vai ter um boom aqui no Brasil, igual tá rolando lá nos Estados Unidos, dos peptídeos, essas coisas. Já tem a galera enchendo o rabo de monjara. Eu falei, mano, não sei se pode falar o rabo. Mano, pode, pô. Então Não tem é a nem galera, palavrão nem nada. E a gente fala palavrão às vezes, não dá nada. então já tem a galera enchendo o rabo de monjara aí. Tudo indica que vai ser o novo normal. Então você pega a galera que já é mais, tem uma experiência, tá experimentando nos trópicos russos aí. E cara, é uma área bem interessante, sim. Só tem que, eu acho que como tudo, né, a gente tem que sempre ter um cuidado. Por exemplo, pô, se você chapar de álcool, você vai ficar É, bêbado. Assim, tudo bem, o álcool, o dano a longo prazo, ele pode ser menor, né? Assim, tipo, tem substâncias que sim, o dano. é maior, né? Exato. Sim, sim. Então, assim, eu vejo que assim, vai ter essa onda. São, assim, são potencializadores, eu diria assim. Então, igual eu tinha te falado lá, a gente usa suplementos, coisas do gênero para, sei lá, ter uma creatina, para ter uma performance física, até mental, né, melhor. Então, para gerar mais músculo, gerar energia. Então, o nutrópico ele vem com essa finalidade, mas para a cabeça, né? Sim. Então, as pessoas tem diversos, né? Tem vários. E aí você tem nutrópicos que ajudam a diminuir a ansiedade, você tem nutrópico que ajuda você a ter mais foco, né? Então, assim, o que eu diria? Então, eu lembro uma época que, antes de agora, né, que tu falou que tava voltando, mas eu lembro de uma época, não lembro o ano especificamente, talvez 2022, 23, que teve certo hype nesse tipo de produto, que eu comentei até contigo, que eu vi que o pessoal tava fazendo até como se fosse pra gamer, pro cara jogar ali focado, né? Então talvez tenha tido já alguma coisa, mas não pegou, ou, eu diria, ou pensamento errado meu. Não, tá, não diria pensamento errado, não. Realmente tinha, né? Sei lá, o que era o pré-treino do cara que ia pra Isso, academia e virou pré-treino pro cara que jogava, né? Pra ele ter isso, mais foco ali e tal. exato, exato. E aí o que houve foi uma evolução, assim, né? Então, tipo, entrou os peptídeos ali, então, tipo, é igual eu falei, eu tenho um Monjaro aí. O Monjaro ele não é um nutrópico, né? Não tô falando que é. Mas assim, tem nutrópicos que são peptídeos, né? Entendi. Então, peptídeo, agora eu não vou lembrar o que é, mas assim, se eu não me engano, é um super aminoácido. Assim, Proteína ali, né? resumindo muito, eu não sei. Tipo, eu posso estar falando merda aqui, tá? De cabeça eu não vou lembrar. Enfim. E aí, Não vingou, né? Talvez. Ou até tenha vingado, né? Mas acho que não, porque sinceramente eu não vejo. Eu sou o fanboy da Amazon, uhum, patrocina nós aí. aí ó. Mas eu, por exemplo, eu vejo as coisas na Amazon direto, não vejo mais lá. Pelo menos não no nível que eu via anteriormente. Cara, assim, uma coisa que eu aprendi, que uma das piores coisas que a gente pode fazer é querer, assim, não para tudo, não é a pior coisa, não, minto. A gente tem o hábito de copiar business model dos Estados Unidos. Então teve uma época que esses suplementos, essas coisas, tipo, era hype lá. É, eu diria que não é a pior das coisas, mas é achar que porque deu certo lá, vai dar certo aqui. Aí isso seria Exatamente. a pior das coisas, né? Exatamente, hein? Boa, bem colocado. E É, aí eu acredito que foi essa coisa, porque se você for ver, galera, tipo, o gamer, ele, ele é um cara que, assim, ele, tipo, pelo menos a minha realidade, eu joguei muitos anos, sabe? A galera dois. não sabe, mas assim, eu tenho, tenho uns históricos meus aí que é loucura, enfim. De game, né? De Sim, sim, jogatina. sim. Não, tipo, Eu era também, pô. Eu bizarro, também. bizarro. E, cara, eu nunca tive muita grana, tá ligado? Então, pô, vou comprar um suplemento de 300 pau, tá ligado? É, Só pra eu ter mais foco, nem fudendo, então um café. é. Nem preciso de fogo, pô. Eu lembro da minha época mais novo também. 2 dias jogando MMO direto. Aham. Pô, precisar de nada, mano. Então, Nem café. dopamina pura, né, Pura, caralho? fazer ali level, Sim. não ficar pra trás. Se eu dormir, vai Tchau. ter um cara aqui do meu lado que vai passar de mim, eu não posso deixar. Sim. Pô, loucura, que de fato não precisa. Então, Voltado para um público que nem consegue pagar muitas vezes e nem quer, nem precisa, pô. e aí você, pô, você vai pegar o cara lá, o americano,
dinheiro de pinga pra ele, né? Ah, É. sei lá, $20, não sei quanto custa, né? Então, é uma realidade muito diferente, sim. Eu lembro que, pô, eu queria comprar, sei lá, um fone da Astro. Isso em 2012. É, em 2012 ali, 2000, não, mais, 2015. Cara, fone da Astro, Astro A50. Não tinha no Brasil. Tipo, caralho. Aí eu vi os caras jogando lá. Falei, nossa, mano, preciso de um Astro. Cadê? Aí tinha que comprar no eBay. Aí chegava aqui, tome imposto do amor. Pra você pagar 3 vezes ali o preço do Caralho, negócio. pô. Então aí, tipo, tinha os, sei lá, eu jogava muito console. Aí tinha aqueles controles especiais, SCUF, né? Que, tipo, era o controle que você Sim, tinha. com o botão atrás, né? Exato, não tinha aqui no Brasil. Aí você tinha que ou comprar ou fazer o DIY, que fica aquela coisa horrível. Cara, eu não gosto de coisas DIY porque eu sou. O que é isso? Não sei o que é. DIY é do it Ah, yourself. sim, sim. Isso, Sim, então sim. faça você mesmo. Então, assim, cara, Na pra. gambiarra ali, né? Nossa, eu odeio gambiarra, fica muito feio. Eu não gosto de coisa feia, cara. Eu gosto de coisas bonitas, estéticas. Então eu falo, não, fui comprar. E não tinha. Você tinha que portar e rezar pra não ser taxado, porque senão era É mais difícil, né? dobro às vezes. Eu lembro que quando eu tava. Na época que eu comecei a treinar na academia, pô, até na época que eu comecei a treinar na academia, a gente até, vou até de creatina. Aham. Creatina era banida aqui no Brasil, É mano. mesmo? Era proibida. Caralho, isso aí eu A não sabia. Anvisa era proibida. A gente comprava achando que era algo, pô, tô fazendo coisa errada, submundo aqui Ah, do crime, comprar e tomar creatina. caralho. Pô, e aí importava. Comprar de um site da gringa. Era até da Universal, nem sei se existe mais essa linha aí de suplementos, essa rede, sei lá, marca. Aham. Mas, pô, era uma missão, Caralho, isso daí. missão. É, o Brasil é triste, cara. É, Assim, pô. Mas enfim, meu cara, caminhando pra reta final, uma bora coisa lá. que eu gosto de perguntar é, assim, não tem um caminho certo, específico, mas cada um tem a sua percepção a partir da sua jornada do que seria interessante para quem quer entrar especificamente no mercado cripto, em termos de trabalho. Uhum. Então, por exemplo, não tem uma receita de bolo, mas obviamente que tem algumas, são várias trilhas, só que algumas trilhas eu diria que são mais assertivas para o que a pessoa quer, enfim, que cortaria caminho do que tu tem de conhecimento, do que tu percorreu, o que tu diria, não precisa ser específico, mas talvez em termos gerais ou também específicos, que seria um bom caminho de seguir, o que fazer, o que buscar, com quem se conectar, para quem quer entrar no mercado cripto, seja um estudante, seja uma pessoa que quer pivotar de carreira, saca? O que tu indicaria, orientaria, assim? Cara, boa pergunta. Eu acredito que uma das coisas assim que a galera sempre pede é ter um inglês, né? Porque a Boa. maioria das empresas elas não são nacionais, até tem nas nacionais, né? Mas você sempre lidou com conteúdo em inglês ou com pessoas dentro da empresa brasileira que, de alguma forma, precisa do teu inglês, né? Exato, você vai lidar com um time global às vezes, né? Nem sempre toda equipe fala português ou é brasileira, né? O que seja. Então, o inglês é um caminho assim necessário. Eu diria o inglês assim é necessário para a vida, né? Assim, É, ele abre portas, né? Então, tipo, você aprendendo inglês, você tem acesso à informação mais rápido. Você não precisa, tipo, esperar alguém, sei lá, traduzir um livro. mastigar pra ti. Exato. Então, esse seria um ponto. Cara, tá no as comunidades, né? Acessar as comunidades. Tem muito grupo de WhatsApp, Telegram. Tipo, Se conectar, se inserir com essas pessoas, né? sim, ser proativo, né? Ser reconhecido, porque também não adianta tu tá ali na comunidade e ficar só visualizando o que tá. Cara, pergunta, seja visto, né? Eu não vou usar coisas clichê, Clichê. mas quem é visto é lembrado, tá É, ligado? Então, pô, pergunta, interage, sabe? Pô, vamos, acorda, tipo, ô, acorda, igual o Monarca. Então, tipo, tá ligado? se Interage. associar com essas pessoas. Isso, e aí, pô, numa dessas você acaba criando afinidade com a galera e surgem as oportunidades, né? Então, às vezes você pode, alguém, pô, você quer pivotar, você quer mudar de carreira, não sei, e aí o cara fala, eu conheço alguém, sabe? Você, Sim. entendeu? Pô, porque Se- assim, eu entendo que uma coisa assim que eu aprendi é que
você, toda vez que você precisar de ajuda e você pedir para alguém, é muito provável que a pessoa vai te ajudar, assim, ainda mais se você for um querido, assim. Querido, eu digo, é uma pessoa, Uma pessoa agradável, né? exato, tipo, é questão de afinidade. Então, eu diria esses caminhos aí. Eu acho, sim, até da minha trajetória, se não fosse o inglês, não sei se eu, isso parando pra pensar agora, na realidade, não sei nem se eu estaria no mercado cripto, porque o acesso de conhecimento que eu tive sobre mercado cripto, que me possibilitou eu me aprofundar, e na época não tinha nem para traduzir, nem nada, puxar info em português, não tinha. Foi só porque eu tinha inglês, via relatórios, notícias, fóruns, buscando ali, garimpando informação que eu não tive essa, sei lá, esse insight, comunidade, saca? Não Aham. tive isso. Aí eu fui pelo caminho, pô, YouTube, tudo em inglês. Se fosse, tivesse só limitado a português, talvez eu não tivesse me apaixonado pelo Bitcoin e isso me puxado para o mercado cripto, que eu já estava com toda um roadmap ali do que começar a fazer, ser analista no mercado financeiro tradicional. Aí, se não fosse o inglês, talvez eu nem tivesse Como aqui, é que pô. surgiu isso aí pra você? Tipo, eu Pô, quero... pô, foi assim. Eu lembro na faculdade, eu era arrogante, eu me achava bichão, sabia tudo, né? Uhum. Aí, beleza. É nobre reconhecer isso. Eu passei por isso. Se não tivesse passado por isso, eu não seria, sei lá, não teria crescido, não teria me tornado um bom ser humano. Eu Uhum. achava que era, moralmente, eu era um bom ser humano já, só que o que me possibilitou ser bom moralmente, pô, é até um pensamento que eu construí agora, isso é bom de se conversar. O que me possibilitou me tornar bom moralmente foram os livros. Eu me aprofundei em estudar sobre muita coisa, ler pra caramba, e isso me tornou melhor moralmente, me tornou mais capacitado com uma bagagem teórica maior e até de formar associações, links, né, de conhecimentos, Uhum. também me tornou mais eficiente esse estudo, essa leitura. Só que a mesma coisa que me tornou melhor moralmente em outros vários aspectos, me tornou arrogante. E aí eu achava que sabia mais que todo mundo, inclusive sobre o pessoal da faculdade, os professores. E nessa minha arrogância, eu fiquei sabendo do Bitcoin, nesse meu período que eu era arrogante. E aí eu era muito de economia monetária, né? Aí eu fiquei sabendo do Bitcoin, querer ser uma moeda, reserva de valor, pô, e notícia ruim de bolha, de pirâmide. Eu sou o bichão, eu vou ajudar a desmascarar, que você é um dos primeiros, sei lá, ajudar a desmascarar na minha tolice arrogante ali. E quando eu comecei a estudar, tudo com os dados, os conteúdos em inglês, white paper, eu diria pré-white papers, né? Sei lá, o B-Money, o, o outro lá que eu esqueci o nome, Digital Gold, não lembro. Mas que foram até citados, né, no white paper, enfim, fui me Sim. aprofundando e tal, e fui quebrando cada vez mais a cara, tudo em inglês, cada vez mais a cara, e até o Bitcoin acho que me tirou um pouco dessa arrogância. Pô, não existe isso. Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Até na nossa, a gente gosta de viajar quando tá conversando, né? E é bom que a gente também dá essa viajada aqui. Sim. Mas Sócrates foi o homem mais sábio da Grécia Antiga, porque quando na porta lá do templo de Delfos, se eu não me engano, a pergunta era o quê? A frase era o quê? Conhece a ti mesmo. E ele foi o único que compreendeu a própria ignorância. E para você entender a sua ignorância, exige muita capacidade intelectual, muito autoconhecimento. E eu acho que esse é um nível de conhecimento que você chega em determinado nível na vida, que é o de entender a sua própria ignorância. E aí o Bitcoin ajudou nisso, né? Caralho. Enfim, aí ele, até a frase, né, do só sei que nada sei, enfim. Mas enfim, foi por esse caminho, na arrogância. E aí me tornei Você, humilde um pouco eu ia com a perguntar, você ajuda. acha que você se sentiu que você
se tornou mais humilde. Sim, Legal. ajudado até pelo estudo do Bitcoin. E hoje em dia eu me considero humilde intelectualmente, até porque se você não for, você não cresce em termos de pessoa, em termos de conhecimento também, processo, tudo. Porque se você já sabe tudo, como você vai aprender? Sim. Não tem lógica, é óbvio, Ah, né? é, tu fica numa bolha interna É, ali, né? não tem lógica. Sim. Até a gente tá falando de extremismo, o extremista ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele não aprende. Se ele não aprende, ele não melhora. E só quem sabe tudo é o ignorante. Tem até, pra gente finalizar esse ponto, até, não sei se você já ouviu falar numa curva teórica que chama curva de Dunning-Kruger. Sim. Já ouviu falar, né? Já. Pois é, o cara que sabe a superfície, ele tá ali achando que é o que sabe tudo. Só que o cara que tá mais longe na curva é o que é o mais humilde e é o que sabe mais. Entende? É. Enfim, é Sim. por aí. Mas é bom dar essas viajadas até pra gente. Porque no final, É. tá tudo interligado. É. Conhecimento, quando a gente fala sobre cripto, pô, cripto é tanta coisa. É social, economia, física, Filosofia, né? filosofia pura, mano. Filosofia pura, entendeu? Tem um sticker que é uma xícara de chá, assim, aí tá tipo Bitcoin, né? Tipo, o que é a xícara? Aí tem 5 copos, assim, não sei se já viu, bom demais aí. O Não que sei é? se. É tipo, eu te mando, enfim, Manda. não vai dar pra explicar, pô, é o autismo aqui, tô zoando. Pô, mas até falando sobre Bitcoin e a Ah, gente falando dessa questão filosófica, e eu já trouxe até o meu ponto do porquê é importante pra mim, Bitcoin, sobre vários aspectos, inclusive esse. claro. Mas o que é o Bitcoin representa pra ti em termos de ideia? Pô, às vezes até quando eu falo isso, eu me pego tanto falando sobre isso que parece que eu bato muito na mesma tecla. Mas eu diria que quando a gente está abordando algum conceito que é fundamentalmente novo, como o Bitcoin é novo. E a gente interagir sobre isso, filosofar mesmo sobre isso, para se aprofundar nas ideias ao redor daquilo, isso ajuda na própria estruturação do nosso conhecimento, no conhecimento de outras pessoas e no que fundamenta aquilo ali, no caso Bitcoin, mas sobre outras ideias, outras teses, outros produtos. Então, acho que é extremamente relevante quando a gente fala sobre isso. E aí a pergunta é justamente essa questão: o que o Bitcoin representa para ti em termos de ideia, processo? Não existe resposta certa, mas que é algo subjetivo. O que representa para ti? Pergunta de Enem, né? Quase. Mas é isso mesmo. Fazer isso. Eu tenho a sensação que ele me traz uma liberdade, sabe? Assim, no sentido de, tipo, você ter um controle sobre um dinheiro que é seu. Assim, é clichê falar isso, é. Mas, assim, é o que eu sinto, né? Só que muita coisa tem em volta disso, né? Você ter a posse e o poder sobre o seu dinheiro, a liberdade disso. Sim, Muita coisa, né? é, Ao redor disso. exato. Isso te dá um poder, né? Porque uma das coisas, assim, você quer tirar poder de um homem, você tira o dinheiro dele. Então, assim, ele te dá esse poder. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo, assim, que os, tipo, os grandes, eles enxergaram isso e cada dia que passa, assim, a gente vê mais adoção de pessoas grandes tentando tirar esse poder das pessoas, sabe? Então, eu sei que, assim, se a gente for falar de uma forma lógica, isso é impossível, mas eles tentam, né? Então, não dá para negar toda essa manipulação de Sim. mercado que tem. Tem muita gente que acredita, até, pô, nem gosto de ficar falando guru de internet, eu odeio isso. Mas, assim, tem a galera que, tipo, que, é, quer por todo custo, sei lá, tipo, se aparecer, né? Então, e aí fala qualquer coisa, né? Tipo, sei lá, às vezes não tem um conhecimento profundo, joga ali no chat GPT, igual a gente tava falando, que é o E Dunning-Kruger. Hoje é o conhecimento de muita gente, todo mundo
Põe lá no chat GPT, começa a discutir num grupo e Replica até o que o ChatGPT cospe, dá pra identificar facilmente quando o ChatGPT escreve ali, né, por exemplo. tá entendendo? Então, hoje a gente vê muito disso. Então, é, existe essa manipulação, mas assim, ela, assim, eu acredito que Não consegue quebrar, talvez, essa ideia, né? Essa capacidade, eu diria. Eu também penso isso. e tem uma coisa assim que aí eu vou trazer uma parte mais esotérica, eu Ah, gosto um isso é bom. pouquinho, Bacana. e eu acredito que a tecnologia ela é nos dada. Então, assim, vamos pensar a arma, por exemplo. Alguém inventou a arma. Mas, sei lá, eu tenho esse feeling que a gente, sei lá, algumas pessoas são capazes de, sei lá, fazer o download e aí, de repente, ele constrói. Então, você pega, sei lá, o Steve Jobs com iPhone e tudo que a Apple é. Pô, tô falando de Steve Jobs, mas sim, exemplos, né? Exato. Várias pessoas. Então, eu acredito que quem que seja, não gosto de ir nas teorias de ficar tentando descobrir quem é Satoshi. Para mim é mais de uma pessoa, mas enfim. Pra mim também, mais de uma. E eu acredito que isso foi algo dado pra gente, assim, sabe? Tipo, porque até hoje tá aí, quantos anos tá aí, ninguém conseguiu bater o código. Você pega, sei lá, hoje qualquer sistema já foi invadido, tá ligado? Você pega a Apple, você pega a Microsoft, você pega sistemas, código. Hoje a gente tá vendo com esse boom da IA aí, toda essa, um monte de day zero lá, que é falhas, né, Sim, que encontram um exploit ali, um falha no código, e né? drena tudo, acaba com o projeto da noite pro dia. Cara, o Bitcoin tá aí. Então, assim, tô arrepiado aqui, eu não sei se dá pra pegar, eu tô arrepiado, sério. É doideira. Então, tipo, você pensa assim, você fala, cara, isso é além da genialidade, assim, é uma coisa absurda, tipo, é bizarro, é bizarro. Realmente, eu acho bizarro, assim, bizarro de genial, sabe? Sim. Então, eu tenho esse feeling, assim, que foi algo nos dados, sabe? E se eu pudesse Pô, resumir, é isso. eu também tenho esse pensamento em termos de genialidade e uma coisa que eu penso sobre a construção, que a construção eu acho, considero perfeita sobre vários fatores. E até uma coisa do que tu falou, por exemplo, dos grandes tentarem, sabe, barrar ou gerar entrave, só que é uma coisa até que eu falo do filme HQ, que é do V de Vendetta, Uhum. que ideias são a prova de balas. Eu acho que o Bitcoin, mais do que tudo, ele trouxe uma ideia à prova de balas que Sim. o indivíduo ele tem a capacidade de ele ser soberano sobre o dinheiro. E isso parece tão trivial quando a pessoa não estuda um pouco ou tenta se aprofundar sobre a fundamentação do dinheiro, que para muitos, e nem estou dizendo de pessoas mais humildes, que não têm acesso a conhecimento, mas pessoas que têm acesso a conhecimento consideram o dinheiro algo imoral. Dinheiro é uma ferramenta, é uma ferramenta amoral, ou seja, não tem moralidade. E ela é algo que seria atingida, é um processo extremamente lógico de aumento de eficiência econômico, certo? Se em qualquer civilização, se existissem alienígenas, se existir, se existe, ou existisse, via existir, whatever, e for uma civilização organizada e tiver capacidade cognitiva, vão ter dinheiro, porque é um processo lógico de intermediação de processos econômicos, é um processo eficiente. Qual vai ser esse dinheiro é outra questão, mas de existir um dinheiro, uma proxy de dinheiro, é só lógica. É óbvio porque aumenta a eficiência econômica. Então, o dinheiro é um processo lógico num ambiente civilizacional. Então, qualquer civilização que via existir, que existiu, e tiver um nível de progresso, vai vir a ter dinheiro. Entende? É óbvio, é lógica. Aham. Entendeu? Então, o dinheiro não é algo ruim. E um dinheiro que você é, tem a capacidade de ter posse, auditabilidade, processos sociais que todo mundo desconfia de todo mundo e ainda assim é eficiente, pô, é outro nível, Sim. entendeu? É absurdo, é absurdo. E na nossa sociedade que já se entendeu, ainda mais com a nossa capacidade de espalhar o conhecimento,
que a gente tem hoje em dia pelos nossos meios, na internet, IA agora, whatever, que se entendeu que existe essas possibilidades, mesmo se o Bitcoin morresse do dia para a noite, e eu não acredito que vai acontecer, óbvio, mas mesmo se acontecesse, a ideia tá plantada de que é possível, Caralho, esse é um puto insight, eu não fazia ideia, genial. entendeu? Animal. Aí, e já, por isso que eu considero o Bitcoin como uma tecnologia disruptiva, e eu nem gosto tanto dessa palavra, Aham. mas no real sentido de disrupção, nível motor a vapor na Revolução Industrial, nível internet, nível eletricidade, nível roda, nível fogo, entendeu? Sim. Porque, imagina, uma peça estruturante de uma civilização é um dinheiro, é um processo lógico que vai vir a ter, independentemente de qualquer civilização, vai vir a ter um nível, né, mínimo de progresso. E você tem algo que é de posse, com posse de fato de um indivíduo sem nenhum intermediário. Pô, é, entendeu? É mind-blowing. É aquele meme total. Tipo, são esses insights que eu fui construindo, entendeu? E aí esses inputs também vou ligando. Pô, é bizarro, né? É isso que Sim. eu penso no final. É bizarro. É como se a gente tivesse. Como não? A gente está vivendo uma revolução nesse nível que ainda não é percebida de Uhum. forma eficiente, saca? É o nível internet. Só que Exato. é algo que é dinheiro, que o pessoal não entende, que Sim. envolve muita coisa, entende? Enfim. Tem uma coisa assim que eu acho que é legal complementar, que eu falei lá no começo, né? Eu estudei, tem algumas. Não tô dando carteirada. Estudei bastante yoga e eu tenho algumas formações. Que a yoga ela ensina pra gente que a gente é do denso ao sutil, né? Então é o denso é a pele. Né? Tu é ateu, mas assim, vou tentar simplificar assim para não trazer uma parte mais assim. Metafísica. É exato, ou então algo divino, sabe? Mas assim, eu acredito que você entenda que, sei lá, existe algo que nos move dentro da gente. Então, assim, denso, pele, né? Ossos, isso, denso. E aí a gente vai pro sutil, mente. A mente, cara, a mente, ela é leve, leve. Então, se a gente for analisar, assim, a própria civilização, ela foi do denso ao sutil. Então, tu pega, assim, o primeiro, sei lá, a primeira moeda de troca, aí tem aquele livro lá, né, que é o Padrão Bitcoin, Bitcoin. padrão Bitcoin. Aí ele fala das moedas gigantes lá, né? Era o quê? Denso. Aí tu percorre esse tempo todo, o que que se tornou? Sutil. Mas não é só o Pô, Bitcoin. entendi. Não é só o Massa. Bitcoin. É quase tudo, cara. Então você pega assim, ó a loucura. É doideira. É, sei lá, é, o dinheiro mesmo, né? Vamos tirar o Bitcoin aqui. Então, pô, papel. Hoje é Pix, tá ligado? Então, Antes do papel, a moeda física. exato. Antes Então, da moeda, gado foi usado, sal, concha, entendeu? Então tem. denso, né? O Exato. termo. Então aí você pode aplicar isso para várias coisas. Você pode, igual tu trouxe lá, o motor a vapor. Então, assim, o motor a vapor, que aí depois foi, sei lá, começou a gerar energia, e aí disso, eu tô falando assim, eu Eu não. sei, mais em termos ilustrativos, né? De Exato, então. entendimento. E aí, tipo, disso, primeiro os computadores, aí vai indo, vai indo, vai indo, o que que a gente tem hoje? Nuvens. Tipo assim, nuvens, sabe? Ah, beleza, tudo bem, tem um data center ali, mas tipo, tá sutil, não, você não usa mais disquete pra guardar um dado. Tá lá. Você tá usando, beleza, tá usando o data center do cara Não, ali, mas mas. se for pensar até o Bitcoin usa, tem os mineradores, o Exato, Fundox. mas tipo, Mas virou. vai refinando, né? Exato, Criando sutileza. sim. Então, assim, é uma coisa boa até pra gente tentar meio que. Como eu posso dizer? Não, tentar encontrar soluções para o futuro, sabe? Tá? Tipo assim, como é que a gente pode abstrair mais, sabe? Simplificar mais. Então, assim, você pega. Navalha de Ockham, lembra que a gente conversou naquele Aham, dia? Eu falei exato. Sim. a questão da simplificação. Aham. Então, Navalha de Ockham. o segredo é esse. Então, você pega assim, qual que é o segredo da inovação? Simplificar. O que que os caras fizeram? Eles simplificaram o dinheiro, tá ligado? Assim, é, caralho, eu tô. Mas eu entendi. Tirou, tipo, todo aquele processo de um intermediário, de verificação. Aí tem que ter o aval de um governo, tem que ter outros, sei lá, agentes econômicos auditando.
muita coisa, tipo, no Bitcoin, quem audita? Vários computadorzinhos, precisa nem ser um computador de mineração, um ASIC, né, voltado para mineração, um computadorzinho, ali um Light Node, você verifica, faz a verificação das Exato. transações. Sutil. É coisa de louco, assim, sabe? Pô, mas é massa conversar assim, que eu gosto de viajar, a gente sempre dá essas viagens, mas Sim, é gostoso. eu dou maior valor a isso, eu gosto. Porque como eu disse, né, Dá pra conhecimento ficar é, o dia todo conversando aqui, porra, né? certeza. Mas a gente vai ter outras vezes que a gente vai ter outros papos, que Claro, eu, bora lá. Super pessoalmente, top. eu sempre gosto de trocar ideia contigo. Aí é maior prazer estar aqui. Pô, isso aqui tá sendo incrível. Muito Pô, obrigado pelo convite não, aí. eu que agradeço o papo, pô. E chegando pro final, uma coisa também que eu sempre falo comentei também na nossa conversa, como os livros mudaram a minha vida literalmente. Eu fui Uhum. de odiar livro, me obrigar a ler, e passei um ano lendo 50 páginas por dia, odiava, e eu sou maluco. Eu comecei logo por uns livros bem facinho, Hum, República, Platão, caraca. ao invés de ler Harry Potter, eu fui pra República, odiando ler, mas persistir funcionou, né? Enfim, mas mudaram minha vida. E é uma coisa que eu gosto de perguntar, Hum, e até para perpetuar, de certa forma, da maneira que a gente puder, essa cultura de ler. tá. Indicar um livro pro pessoal de qualquer coisa, ou mais de um, né? Legal. Então, a Pessoal, história é bem legal, antes de eu indicar o livro, que até os meus 28 anos eu nunca tinha lido um livro na minha vida. E eu não tô pô, brincando, não, sério pior mesmo. que eu, então. É. E aí, quando eu me conscientizei que eu era ignorante, né? Eu falei, opa, preciso ler. E aí eu resolvi, tipo, meio que. Viver vários anos de leitura em pouco, é Exato, isso. exatamente. Eu falei, caralho, eu fiquei todo esse tempo, então eu vou, mano, eu vou correr atrás desse tempo que eu perdi, né? E aí eu entrei numa loucura aí, enfim. É, Passei por isso, viu? então, aí a Só gente. que não com 28, foi Aham, com 20, eu acho. caralho. 20. Então, e o que a gente entende, pelo menos eu acredito, não sei se você tem a mesma ideia que eu, mas assim, os livros, ele te dá a oportunidade de tu trocar ideia com Pô, Aristóteles. mano, é isso que eu Aí, penso. caralho, aí, tá ligado? Mano, eu penso sobre isso direto. É como se eu tiver, por exemplo, agora eu tô relendo pela sei lá, quarta vez, Meditações de Marco Aurélio. Nossa, genial. Aí toda vida que eu tô lendo um livro desse, de uma figura que eu admiro, eu penso, pô, como se eu estivesse trocando ideia com esse cara que não existe mais há milênios, ou milênios, não sei exato, Sim. mas tô trocando ideia com ele. Persistiu durante a existência, tá até aquele do filme Gladiador, Hum, ecoando na eternidade. Aqui ele fala, não lembro como ele não fala a conheço. frase, o filme Gladiador. Ah, Ah, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Pô, de certa forma, é exatamente é isso, né? exatamente Sim. essa troca de ideia. Pô, eu penso total isso, mano, Animal, direto. cara. Sim, E indicar, vamos lá. pode ser vários também, pode ser um. Que às vezes eu acho que pra quem já leu muito, às vezes indicar um é cruel. Hum, Isso ou qualquer coisa. tem um muito bom que é. Caramba, eu vou puxar aqui a colinha, porque eu Pode sou puxar, péssimo pô. de nome. Mas tem um. E eu vou puxar o nome, eu vou puxar a colinha dos autores aqui. Fala aí, se tu souber alguma coisa, vai que eu. Tá, tem o Herói de Mil Faces. Do Joseph Campbell. Boa, isso mesmo. Tá vendo aí E. como eu tô falando a verdade, que eu tenho essas leituras diversas? É Joseph Campbell, mitólogo. Ele fala Sim. da jornada do herói lá. Tá em inglês aqui. Behave, do Robert Sapolsky. Pô, Eu esse eu não acho que. Deixa eu ver conheço. aqui como que é em português. Esse aqui, ó. Pô, esse eu não conheço. Será que tem traduzido? Deve ter. Vamos caçar aqui como que é em português. Pô, boa. É, Mas é o que? É sobre comportamento, né? Imagino mais algo biológico, social. Isso, chama Comporte-se. Comporte-se a biologia humana em nosso melhor e pior. Pô, Então ele é um. interessante. Cara, ele é um. É Virou brilhante, dica ele é pra mim brilhante. esse livro aí que eu vou Brilhante. atrás. Bhagavad Gita. Mas. Bhagavad Gita é na verdade, a Gita, ela é uma. É um.
é um recorte do Mahabharata, se não me engano, né? Exatamente. Ali do Que- hinduísmo. Sim. Que é uma história que se repete anos e anos e anos e anos. Como que chama o personagem principal? Arjuna. Arjuna, Arjuna, sim. que é a representação de Shiva, é? Sim, é Krishna. Krishna, Não, né? calma aí. Ixi. Ah, eu tô indo muito longe, faz tempo que eu li, mas eu li também. Cara, ele é como se. Arjuna é, tipo, ele. Ele é como se fosse a encarnação de um dos três grandes do hinduísmo, né? Shiva, É Krishna Shiva Shakti. Enfim, e agora você. Brahma. Porra, eu que tô moscando aqui, tô viajando. Shiva, Me pegou. Krishna, Brahma, eu acho. Pô, Essa aí eu não vou lembrar. mas é uma história de Hum, superação, vários ensinamentos, alegoria pura e mitologia, né? sim. E Eu gosto. tem um muito bom também, que é Os Cinco Anéis. Do Musashi, Musashi. Esse é muito foda. já É li também. clichêzão também, mas assim, é Pô, genial. não é clichê. Ah, É, clichê em termos de ser conhecido ou dos ensinamentos? é clichê no sentido de livros de autoajuda, que Pô, mas todo sabe mundo por lê. quê? Ah, Ah, e eu nem acho que todo mundo lê. hum, Mas pegaram esse livro mais no sentido da figura Musashi, que era o Ronin ali, invencível, que não perdeu os duelos aham, e depois se virou recluso para meditar e escrever esse livro, inclusive. Não era um livro, né? Pergaminhos, eu imagino, né? sim. Mas virou mais, tipo, pela figura. Mas, sinceramente, a maioria das pessoas não vai extrair o potencial desse livro. E o clichê dele é justamente a superfície, eu diria, da leitura. Porque o Uhum, pessoal não vai. É algo profundo por trás de uma superfície clichê, eu diria. sim. Eu adoro esse livro. Assim, o conceito que tem por trás dele, se eu não me engano, é Wu Wei, que eu gosto bastante, que é a não Não. ação. Ah, sim. Então, a não ação, na visão dos taoístas, é a maior forma de poder. Que você sempre. Não é que é você não fazer as coisas, mas é assim, é como se fosse como uma folha caindo ao chão. Você não controla onde você vai cair, mas Mas eu saquei. você sabe que você vai estar no chão uma hora. É o mesmo conceito do amor fati, do Nietzsche. Eu não Que conheço. como se fosse amor ao destino, Exato, apego ao destino. sim. Não é questão de inação, mas é tipo entendimento da jornada e isso é estoicismo também, aceitar, mas o que você vai fazer com o acontecimento, né? Não Uhum. significa inação pura. Amor fati, estoicismo Aí. e Musashi, qual é o termo que tu falou Oi? em japonês que tu falou desse Wu Wei. É Wei? taoísmo. Pô, Animal. Ele é iradíssimo, muito mano. bom. Irado. Isso aí, eu acho que são esses aí que eu. Pô, adorei, mano, as Isso aí. indicações. Também. É o tipo de livro que eu também me aventuro. Que no final, Ah, se você foca só em algo, sei lá, da sua profissão, não que não seja necessário, óbvio que é, mas se você foca nisso, você fica com uma visão totalmente estreita. Quase como se fosse, tivesse com aquele, sei lá, cano. O cano não, como que chama aquele negócio que bota no cachorro? Que ele só consegue ver assim à frente. putz, é tipo como se fosse um negócio do cavalo também, né? Também é Aham. melhor. Enfim, se você não se aprofunda nisso, você acaba sendo um ser humano medíocre. Sim. Não não é uma palavra ruim, medíocre e médio. A média faz isso. Exato. Enfim. Pô, meu cara, adorei o papo. Sempre, quando a gente conversa, a gente tem essas viagens que eu adoro. Espero que vocês tenham Como que é o gostado nome também. dos dois filósofos que ficava andando lá? É Platão e É, quem ficava andando Os caras era, fazem a piada, tá ligado? O meme lá. Ah, esse aqui é Platão e não sei o que, né? Aristóteles. É Aristóteles e Eu Platão, acho, isso? né, Não mas sei. quem andava era Aristóteles. Aristóteles era chamado de peripateta, se eu não me engano, Aham, porque tem um termo em grego que ele ensinava andando. entendi. Não, mas tu nunca ouviu o meme? Tipo, tem dois caras filosofando, aí os caras falam, ah, esse aqui é fulano. Pô, não Cara, sei. enfim, é tipo, os caras sempre falam que é dois filósofos antigão, mas agora eu não lembro quem que é. Pô, mas tem, por É exemplo, o se for meme. de dupla, no, na pintura Escola de Rafael, ou a Escola de Atenas, enfim, Sim. aí tem o Platão assim, Aham, apontando pra cima, porque ele era
racionalista, né? O processo epistemológico de obtenção de conhecimento, racionalista, e o Aristóteles pragmático. Ah, então é isso aí, acho que é. Aí ele era o... Pô, esqueci o nome. Racionalismo e empirista, eu acho. Aham. Enfim. Aí ele fazia assim. Aí tem... Eles sempre são vistos em muitas coisas juntos, né? Que um foi o professor do outro, Platão foi professor do Então Aristóteles. é isso aí. E o Aristóteles, professor do Alexandre o Grande, outra figura que eu Verdade. sou fã, né? Aí, ó. Pô, Conhece o Alexandre o Grande, pelo menos do filme, né? Acho que a mãe dele pergunta, como que é? Você, é, você pode ficar aqui no nosso bairro aqui, né? Na nossa região, e aí tu vai ter um filho, tu vai ter um neto, desse filho, você vai ter netos, e aí você vai ter uma vida tranquila e tal. Ou você pode ir pra guerra, e seu nome será lembrado por décadas e décadas, por vários homens durante a eternidade, algo assim. sim. Tem essa fala no filme. Enfim, eu gravei também, eu gosto pra caralho. E aí, qual é a resposta? Ele Aí tem ele a foi pra resposta? guerra, pô. Aí nem respondeu, né? Respondeu com atos. Exato, sim. Pô, É outra gigante. figura que já li várias vezes, várias biografias. Aham. A gente não pode ser anacrônico, porque tem gente que fala que sei lá, era genocida. Mas é difícil você colocar os olhos de hoje para os olhos do passado em um termo assim que todo mundo era lutando com todo mundo, né? Sim. Enfim. Pô, esse papo foi irado, mano. Adoro conversar sobre essas coisas. Esticou E a bastante. gente falou sobre muita coisa, inclusive de cripto. Pô, essas questões de prova de humanidade. Eu quero saber mais também, até inclusive do quando tiver mais avançado no teu projeto sobre isso. A gente vai marcar outro papo para falar também disso e das nossas viagens, né? Que é sempre bom. Enfim, antes de passar para a mensagem final dele, do Márcio, queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Para mim, o papo foi irado, muito bacana, engrandecedor, que é o melhor de tudo dessas conversas, conversas significativas. Eu gosto de conversas assim. Espero que vocês tenham gostado. A gente, como eu disse, sempre nessa ideia de trazer conhecimento e também conhecimento diferente, né, do usual, eu diria, de um canal de cripto, fala sobre filosofia, história, biologia, neurociência, mitologia. Pô, Bom a gente demais. vai longe. Mas é assim que a gente cresce, né, pô, como Sim, indivíduo, claro. sociedade também. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Márcio. Pô, manda tua mensagem final aí pro pessoal, qualquer coisa, pô. Bom, antes de eu mandar a mensagem, queria agradecer aqui pelo espaço, pelo convite. Foi um papo incrível, super prazeroso, no bom sentido, né? Que Pô, senão os arrombados muito. vai ficar falando que, tá ligado? Lá, vamos comentar lá ele, Olha né? só. Ó, o cara Pô, foi fala que muito essa bacana. piadinha é foda. E uma coisa que eu tava pensando essa semana é que as pessoas elas têm que inclusive a gente tem hábitos de pensar categoricamente. O que que é isso? Ah, é tipo, só porque, sei lá, você vê fulano fazendo uma coisa, você associa que ele é, tipo, por exemplo, tu vê o cara pregando um prego e tu acha que ele é um pedreiro. Sim. Não necessariamente. Então isso chama pensamento categórico. Então, estou resumindo muito também. Então, eu tive esse insight e eu percebi que as pessoas elas têm dificuldade de separar a opinião dela da opinião política. Então, por exemplo, é, não é porque você segue um lado político que você tem que seguir as opiniões daquele lado político, sabe? É, e Quase a, como se fosse um manual ali, né? Exato, fala, pô, só porque eu faço parte desse grupo aqui, eu tenho que pensar igual eles. Cara, não, pelo amor de Deus, velho. E aí isso, pô, isso te impede, sabe, de muita coisa. Total. Então, E de qualquer lado político, né? Eu diria. sim, não, eu tô falando Qualquer aqui, coisa. não importa se é de esquerda, se é de Centro, direita, whatever. exato, não tem essa. Você tem que questionar, sabe? Você tem que pensar, por quê? Tem que tentar entender o outro lado, sabe? Uma coisa assim que eu aprendi é isso, tipo, eu aprendi, se aprende sobre a oposição com ela mesma, né? E as pessoas não querem. Então, eu vejo isso tipo assim, pra mim é ignorância. É uma barreira de crescimento, né? Exato. Pessoal. E isso
civilizacional também, eu Sim. diria. E aí tu acaba fechando portas, sabe? Assim. Então acho que eu diria isso, assim, sabe? Saber ter mais essa... Raciocínio próprio. Você questionar, né? Pensar Exato. por si. Sim. Não ficar ali dependendo de narrativas e tudo aquilo que é lhe empurrado. Principalmente quando se trata, sei lá, de narrativas governamentais, isso de qualquer lado, seja também de direita ou de esquerda, Sim. porque é narrativa. Eles sempre vão tentar fazer com que aquele lado continue naquele lado, sabe? Tipo, esse aqui é meu grupinho, então esse meu Esse, grupinho tem que ouvir isso, e sabe? esse meu grupo tem que fazer isso, tem que ficar aqui, não Sim, pode se misturar. O outro lado é o inimigo mortal, é o anticristo. E o outro lado só faz isso daquele jeito, fica nessa, e no final, todos contra todos, olho por olho e todo mundo cego. exato. E uma coisa assim que tem algumas pessoas também que acham, e eu já caí em algumas discussões, é que ah, as pessoas acham que até o Bitcoin mesmo ele tem um lado. Isso é pura ignorância. O Bitcoin ele é apolítico, né? A moral. Amoral, exato. Então, quem pensa assim também, cara, sinto muito, mas você não sabe o que você tá A falando. moralidade é do ser humano. Um Sim, objeto por si, um processo, ele não tem como ter moralidade. Ele pode tender a ser mais moral ou imoral, mas no final é o ser humano. Até o pessoal fala sobre pitbull. Pitbull é agressivo. Pode sim. ter uma tendência à agressividade. No nosso caso seria a ilustração da moralidade. É, Mas como você cria, muda tudo, né? É a mesma coisa. um ótimo Dinheiro, a gente exemplo. falou de dinheiro, Bitcoin. Sim, E tem até um livro sobre isso, falando de livro de novo, claro. que chama Homem Massa, do Ortega y Gasset. Esse livro aí deve ser massa. E ele fala justamente sobre essas coisas. Pensamento de manada. Você não pensa por si só. E na nossa sociedade como um todo, eu diria que a tendência, infelizmente, vai ser cada vez mais essa. Questionar menos, seguir mais e também pensar menos. O caminho fácil. E o Concordo caminho fácil é o plenamente. caminho menos significativo e no final Que é mais suscetível a duro. controle. É, Sim. total. Pô, Animal, pai. cara, incrível como sempre, meu caro. Eu que Você agradeço. sabe que eu adoro conversar contigo. Pessoal, conversa de hoje foi isso. Se você não segue ainda a gente no YouTube, faça esse favor, se puder. Deixa o like, comentário. A gente vai continuar nessa. Espero que tenham gostado. E por hoje foi isso. Um abraço. Valeu!